Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Marcos Sully aqui para mais uma aula do nosso curso aí de equações diferenciais ordinárias. Na aula de hoje a gente vai estar falando como construir uma segunda solução a partir de uma solução conhecida, né? Então a ideia é você tem uma solução, lembrando que a gente vai estar aqui no contexto de equações de ordem 2, né? E no contexto que a gente tem trabalhando de equações lineares, e aqui a gente vai trabalhar para o caso homogêneo, tranquilo? Então vamos ver como que fica, né? E aí a nossa ideia é deduzir uma fórmula onde a partir de uma solução conhecida eu vou conseguir obter uma outra solução, ok? Aí a gente vai fazer a dedução da fórmula, o que o pessoal pensou lá no passado, né? Para chegar nisso e depois a gente utilizar a fórmula em exemplos práticos aí, tá bom? Então vamos lá para essa dedução. Então, ó, qual que é a ideia? A gente vai ter uma equação de segunda ordem, certo? Linear, onde está vendo aqui os coeficientes dependem da variável independente, que aqui eu estou supondo x, e você tem y em suas derivadas elevado a 1, e é uma equação homogênea, né? Ou seja, o termo que não tem y aqui é igual a zero, né? Uma equação homogênea linear de ordem 2. E aí a gente vai precisar sempre, até quando vocês forem resolver os exercícios, vocês vão ver que sempre a gente precisa estar naquela forma onde o coeficiente aqui da derivada de ordem 2 é 1. Então, o primeiro passo é dividir a equação toda por A2 de x, e aí você vai estar aqui na forma que eu estou chamando de forma padrão, né? Onde o coeficiente da derivada de segunda ordem é 1. E aí você tem aqui o A1 dividido por A2, eu estou chamando de P de x, o A0 dividido por 2 eu estou chamando de Q de x, né? E aqui você tem uma equação homogênea linear de segunda ordem, né? Na forma padrão. E aí qual que é a nossa ideia? É fazer uma redução de ordem onde eu vou ter as seguintes hipóteses, né? Eu vou deduzir a fórmula, dedução da fórmula. Que fórmula é essa, né? Você pode estar se perguntando. Vai ser uma fórmula que a gente vai ter, por hipótese, nos exercícios, vai ser dado uma solução já para vocês. Ó. Hipótese. A gente vai ter aqui uma solução y de x, uma solução conhecida. E a partir dessa solução conhecida, a gente vai propor agora uma y2 de x, que é uma solução que eu não sei, mas que a partir da y1 eu posso determinar ela, né? Onde eu vou estar supondo que essa y2 ela é uma u de x, onde aqui eu vou omitir daqui para frente, mas tanto a y1 quanto a y2 quanto a u são funções da variável independente x, ok? Vezes y1 de x. A nossa ideia vai ser dar um chute inicial para essa solução, que eu não conheço, y2, sendo uma u de x vezes y1 de x. Onde aqui nos exercícios, vocês vão ver aí mais para frente na lista, você conhece uma solução, né, dessa equação e você quer construir uma outra para depois gerar um conjunto fundamental de solução e a solução geral, como a gente viu nas aulas passadas. E aí vem uma primeira dúvida, né, mas por que uma solução desse tipo, né? U de x vezes y1 de x. Aí a ideia é bem simples, né? Vou trazer aqui para vocês, ó, o seguinte. Deixa eu tirar o título aqui também. A ideia é o seguinte, a gente viu que quando a gente faz uma combinação linear, ó, C1, eu vou omitir o x aqui, mas a gente sabe que y é uma função de x, mais C2, y2 de x é igual a zero, né? Como esse conjunto aqui, quando ele é LD, ou seja, linearmente dependente, significa que uma função é múltipla da outra, né? Ou seja, ó, se eu isolar aqui, ó, y1C1, eu sei que é igual a menos C2, y2. Passa o C1 dividindo, você vai ter que y1 vai ser menos C2 sobre C1, y2, né? Onde C1 e C2 aqui são constantes, né? Então, esse quociente aqui é constante, certo? Ou seja, então, o que o pessoal pensou? Isso aqui garante que as soluções são LDs, né? Uma é múltipla da outra. Isso é a convicção que a gente tem para ser LD, né? Que uma é múltipla da outra. Então, eu vou pegar isso daqui e vou transformar numa função, em vez de ser constante, né? Eu vou pegar uma y de x e vou fazer aqui, multiplicar em vez de uma constante por uma u vezes y2. E vamos ver se isso obtém uma solução que seja LI com y1, né?
Então, você vai ter duas soluções LIs, e aí você pode construir um conjunto fundamental de solução e também construir a solução geral. Essa é a ideia e vocês vão ver que vai dar certinho, né? A gente, a partir dessa ideia, né, trocando aqui, em vez de ser uma constante múltipla, a gente vai trocar por uma função, a gente vai ter a garantia que essas duas funções são linearmente independentes entre elas, tranquilo? Então, essa é a ideia para desenvolver a fórmula da redução de ordem, certo? Reduzir de uma de segunda ordem a partir de uma solução conhecida, tranquilo? Então, como que vai funcionar aí a ideia, né? A gente vai ter o seguinte. Eu tenho, então, ó, eu sei, então, que a minha suposta solução, né? y2 de x, ela vai ser, então, uma u de x vezes uma y1 de x, né? E vocês viram o porquê dessa ideia, né? E aí agora eu preciso então derivar y2, né, para mim poder descobrir quem que é essa y2 em função de y1, tranquilo? Então vou derivar aqui y2, vai ficar assim, ó. Como as duas funções ali dependem de x, aí eu vou omitir a variável x para não ficar carregada a anotação aqui. Eu vou ter a derivada da primeira, né, regrinha do produto, vezes a segunda, y1, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, tranquilo? E aí eu vou derivar novamente, porque lá na equação a gente tem uma equação de segunda ordem, né? Vou derivar novamente y2 de x, então, ó, vou ter uma regra do produto de novo, né? Vai ser a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, né? Certo? Regrinha do produto. Aí aqui de novo, regra do produto, mais derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, né? y1, duas linhas, né? E aí perceba que aqui apareceu o mesmo termo duas vezes. Espera aí que tá faltando, ó. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira, que é o linha, vezes a derivada da segunda. Agora sim, né? E aqui derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, né? Então dá para agrupar aqui os termos semelhantes. A gente tem então que aqui vai ficar o duas linhas, y1, mais o linha, y' com linha, y' vai ficar 2 u' y' mais u y1, duas linhas, né? E aí agora você tem, ó, a derivada segunda de y2, derivada primeira de y2 e y2, né? Onde lembre-se que a gente está resolvendo esse seguinte problema, ó, lembre que a gente está resolvendo, ó, y, duas linhas, mais p de x, y', mais q de x, y igual a zero, né? Então, vou pegar esses y aqui, substituir aqui, vamos ver o que que dá. Y duas linhas, então, né? A gente vai ter que vai dar u, substituindo aqui, ó. Substituindo em estrela, então. Estrela aqui, ó, só para relembrar. Onde a gente tem por hipótese que y1 é uma solução conhecida dessa equação, ou seja, quando você deriva duas vezes y1, uma vez y1 e substitui aqui, vai dar zero. Ela satisfaz essa equação, não se esqueçam disso, né? Então, substituindo a linha estrela, a gente vai ter, ó, o duas linhas y1 mais 2u', y' mais u, duas linhas, ok? Aí vai ter mais P, eu vou omitir a variável x só para não ficar carregado, P, que multiplica a y', que vai ser u' y1 mais u y', certo? Mais a Q, vou omitir aqui a variável x também, que é y, né? Que é só pegar u vezes y'. Tudo isso igual a zero, né? Então, a minha ideia agora é pegar com essa construção que eu estou fazendo e descobrir agora quem vai ser essa função u auxiliar, né? A y1 eu conheço. Você concorda comigo que se eu encontrar quem que é a u, eu vou substituir aqui, eu vou ter a minha segunda solução y2, que é o que eu quero determinar a partir da solução y1, que eu sei quem que vai ser dada nos exercícios, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Aqui a gente pode agrupar os termos semelhantes. Eu vou colocar o u em evidência aqui. E aí, se eu colocar o u em evidência, ó, o primeiro que vai aparecer é esse daqui, ó, y1, duas linhas, certo?
Vou colocar o U em evidência, vai aqui ter um P, Y1, linha, certo? E tem um 1 aqui também, né? Vai ser o quê? Y1, certo? Agora eu vou colocar o U em evidência. Vou colocar o U' em evidência, né? Que é o que está aparecendo ali. Quando eu colocar o U' em evidência, vai ter um 2Y', certo? Vou colocar o U' em evidência, tem mais um aqui, só para eu não me perder. Mais P, Y1, certo? Não deixem eu errar. E aqui sobrou quem? O duas linhas Y1, certo? E aí a gente tem uma coisa bacana, ó. Como a gente tem por hipótese que o Y1 é solução, então aquilo significa, né, que se eu trocar aqui por Y1, satisfaz a equação. Então a gente tem de bandeja que isso aqui dá 0. Então a nossa equação vai ficar assim, ó, U' que multiplica 2Y1 mais PY1. Ou melhor, vou colocar aqui a segunda derivada primeiro, só para ficar bonitinho. Então a gente tem, ó, U duas linhas Y1 mais U' Y' mais PY. Tudo isso igual a 0. Ó, já deu uma melhorada, né? Eu já estou com uma equação em U, segunda ordem ainda. E aí qual que é a ideia, né? A gente está chamando de redução de ordem. Então eu tenho uma equação de segunda ordem, eu preciso reduzir para uma de primeiro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma mudança de variável. Como que vai ficar essa mudança? Eu vou fazer a sugestão de fazer, ó, W igual a U'. Quando você fizer W igual a U', vamos ver como que fica a nossa equação aqui, ó. Certo? A gente está com a seguinte equação, ó. A gente está com U duas linhas Y1 mais U' que multiplica 2Y1' mais PY1 igual a 0. Só copiando. E agora a gente está fazendo W igual a U', né? Vamos só ver se eu copiei certo aqui para não ter erro. U duas linhas Y1, 2Y', mais PY. Tá certinho, né? U duas linhas Y1, U', tá fazendo U igual a W. Ó. Então, se a gente tem que W é igual a U', se eu derivar aqui duas vezes, eu sei que W' é igual a U duas linhas, né? Então, isso aqui vai dar W' vezes Y1, mais U' é W. E aqui você vai ficar com 2Y1 mais PY igual a 0, né? Tranquilo? Então, agora aqui a gente está com uma equação separável, né? É só a gente organizar as coisas que vai dar certo, ó. W', lá naquela notação do cálculo 1, a gente sabe que é a mesma coisa de a derivada de W, onde em relação à nossa variável independente, que é x vezes y1, certo? E aí eu vou passar o resto para lá, vai ficar com menos W. Aqui, duas vezes y' de x é a mesma coisa da derivada com respeito à função y1 com respeito à variável x, certo? Mais py1 de x. A gente está com essa equação. Passei para o outro lado da igualdade. Agora eu vou agrupar os termos. Ó. Esse w que está aqui eu vou passar dividindo. dw dividido por w. Vou deixar o menos do lado de cá. Aí esse dx que está aqui dividindo, eu vou passar para lá multiplicando. E o y que está multiplicando, eu vou passar para cá dividindo. Aí vai ficar assim, ó, menos 2, que multiplica dy1. Eu já vou organizar assim, ó, com y1. Passei dividindo todo mundo. Mais p. O y1 que eu estou passando dividindo vai ficar aqui com o y1. E aqui vai ficar só o p, né? Quando dividir y por y1. E do lado de lá vai sobrar quem, ó? Passei o dx multiplicando, tá vendo que tem um dx dividindo aqui, ele vai cancelar com esse dx que vai vir aqui para cima e vai sobrar um dx aqui. Deixa eu só apagar esse parêntese aqui, esse colchete, perdão.
Então, aí, o dx cancelou com o dx de baixo e vai sobrar um dx aqui, certo? Posso apagar esse colchete aqui também. E aí, aqui vai ficar menos e aqui também é menos, né? Já que eu apaguei o colchete, para não errar. Então, tá aqui. E aí, reorganizando a nossa equação, isso é então que dw, w, vou passar para cá o mais 2 dy, y1, isso é igual a menos p dx, né? Já organizando. Lembrando que eu passei o y dividindo, porque estava multiplicando, e o dx que estava dividindo, eu passei para lá multiplicando em cima, né? Cancelou aqui, sobrou um dx multiplicando esse. E aí a gente tem com o y dividindo, cancelou esse, e ficou um aqui embaixo, né? A gente sabe quais são as primitivas dessas equações aqui, ó, puxando aqui para cima. Integral de... Vou passar integral em tudo, né? Então, integral disso com respeito à variável x vai ser igual a integral disso com respeito à variável x, né? Que é igual a integral dessa daqui com respeito à variável x. A integral de dw vai dar o ln de w, certo? Aí aqui vai ficar mais, né? Aqui não tem esse menos, tá? Não confundam. Aqui não tem menos, é só um que eu esqueci de apagar. Agora sim. E aí, integral de dy por dy também vai ser 2ln de y1. Aí eu já vou usar a propriedade de ln, né? Quando você tem um número multiplicando o logaritmo, ele pode ser trazido aqui para cima, né? Então, eu vou usar aqui minha caneta, vou apagar o 2 e já vou trazer aqui para cima, certo? Então, isso aqui vai ficar y ao quadrado. E aqui a gente vai ficar igual a integral de menos p dx. Aí você usa a propriedade de log, que o log da soma é igual ao log do produto. Então, isso aqui ficou ln de w vezes y1 ao quadrado, que é igual a menos a integral de p de x dx. E aí você eleva a exponencial dos dois lados, usando aquele truque do cálculo, né? Quando você elevar a exponencial do lado de cá, vai cancelar com ln, vai sobrar só w vezes y1 ao quadrado. E aqui você vai ficar com e elevado a menos a integral de p de x dx. Uma coisa que eu estou esquecendo aqui é que quando a gente fez todas essas integrais aqui indefinidas, a gente deve, né, sempre somar a constante de integração da integração indefinida. Então, somando aqui 1 mais c, estou somando aqui 1 mais c. Cada integral dessa eu deveria somar a constante, mas eu estou chamando todas de c, sem nenhuma perda de generalidade. Aqui você tem 1 mais c e aqui você tem 1 mais c. Só que aqui você está com exponencial menos, né, p de x, que é o menos, de mais a constante. Isso aqui é a mesma coisa de e elevado a menos p de x vezes e elevado a c. Então, vou apagar essa constante, né? Eu posso chamar esse e elevado a c, né? A base é o logaritmo, é o e, né? O número de Euler. Ele é constante também. Então, fica um c aqui multiplicando a função, né? Aí, com isso, a gente chega aqui w é igual a aqui, ó. O y está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, vai ficar c elevado a menos a integral de p dx dividido por y1 ao quadrado. Olha só, a gente encontrou quem que é o w. A solução dessa é EDO de primeira ordem. Só que o nosso problema é que w é u', né? Então, se w é u', então quem que é u? U é a integral de w dx, né? Então, só passar a integral aqui agora novamente e a gente vai ter quem que é a u, que é o nosso problema inicial, certo? Vamos pegar então aqui, ó. Então, ó, a gente tem então que w, quem vai ser u de x, vai ser aquela constante c. Posso tirar para fora da integral, vai ser integral de e elevado a menos p dx dividido por y ao quadrado dx. Certo? E mais do que isso, a gente tem então que encontramos quem que é a u, né? A nossa bendita função u aqui, que vai ser uma constante c, integral de e elevado a menos p dx, y ao quadrado dx, né? Só que lembre-se o seguinte, ó, algumas observações importantes. A gente sabe que qualquer combinação, né, de soluções é LI,
independente do valor da constante, né? Então, a gente pode pegar essa constante C igual a 1 sem perda de generalidade, só para que a nossa fórmula não fique carregada. Sem perda de generalidade nenhuma, a gente pode supor que essa constante de integração é 1, e a gente vai ter, então, que a U de x vai ser, então, essa integral P de x, né? Vou colocar aqui novamente, sobre y1 quadrado de x, certo? Sem perda de generalidade, porque a gente sabe que se isso aqui é a solução, né? Que foi o que a gente chegou pela dedução do método, da fórmula. Se eu multiplico por uma constante, continua sendo solução, pelo que a gente viu na aula passada, então sem problema, né? Posso supor que o C é 1 sem perda de generalidade. E aí, por fim, a gente chega então que quem que é y2? Lembre-se lá do início, y2, que é o que a gente quer determinar, que é uma segunda solução a partir de uma solução conhecida, ela vai ser a função u vezes a y1, certo? Então, disso a gente tira quem que é y2? Vai ser y1, que é dada, é conhecida, vai ser a u, que é a integral de e a menos p dx, eu vou sumir com x, y1 ao quadrado dx. Essa daqui vai ser a fórmula que a gente vai estar usando, ó. Isso aqui é a fórmula de redução de ordem, certo? Então é daí, de redução de ordem. Então é daí que sai essa fórmula, né? Isso aí que o pessoal pensou lá no passado para fazer isso. Aí o que eu preciso de vocês? Podem usar a fórmula agora, eu deduzi, vocês sabem de onde que vem. Podem usar sem medo, né? Não precisa fazer todos esses passos, né? Vou mostrar agora como aplicar. E outra observação bem importante é que, dessa forma que a gente construiu, y1 e y2 vão formar aqui um conjunto fundamental de soluções, certo? A gente tem a garantia da forma que a gente tomou inicialmente, que y2 e y1 são linearmente dependentes entre si, por essa escolha que a gente fez. Em vez de pegar aqui uma constante, né? A gente pegou uma função, isso vai garantir que as duas são LD. Vocês vão poder ver que as duas são LI, perdão. Então, as duas soluções, y1, que é a solução inicial, tanto que a que você vai obter depois, também é linearmente dependente entre elas, né? Isso pode ser facilmente verificado pelo Wronskiano também, só que eu deixo isso como exercício, não vou fazer aqui, porque eu estou garantindo, né? A gente já fez a dedução do método, tranquilo? Então, essa daqui é a forma que a gente vai estar usando, ó. y1 vai ser uma solução conhecida e a y2 vai ser integral y1 vezes a integral de e elevado a menos p, onde o p aqui é aquele coeficiente da derivada de primeira ordem, né? Nada IDO. Y1 vai ser a solução conhecida, integral de p de x, tranquilo? Vamos ver como que aplica isso então em um exemplo. Então, ó, exemplo. A função y igual a x quadrado é uma solução para essa EDO, já está dado, né? Então, se você quiser verificar, beleza, mas eu já vou acreditar no exercício, né? Ele quer encontrar a solução geral no intervalo de 0 a mais infinito. Então, ele te deu uma solução. Então, você precisa determinar a outra, porque é uma equação de segunda ordem, então ela tem duas funções que são LIs entre si, que vão formar um conjunto fundamental de solução, que depois vai gerar a solução geral do problema, tranquilo? Então, ó, pela fórmula de redução, então, o que a gente acabou de deduzir? Ó? Que y2 de x, que uma segunda solução a partir de uma solução vai ser y1, que é a solução conhecida, vezes a integral de e elevado a menos p de x, dx, dividido por y1 ao quadrado dx, né? Observe que aqui a gente não está na forma padrão, a nossa EDO, né? Então, a gente precisa dividir todo mundo aqui por x ao quadrado para depois aplicar essa fórmula. Essa fórmula não pode ser aplicada se a EDO não estiver na forma padrão, né? Dá para ver pela dedução que a gente fez. Então, como que eu deixo na forma padrão? Vou dividir todo mundo por x ao quadrado, vai ficar assim, ó. Y, duas linhas, certo? Menos 3 sobre x, y', mais 4 sobre x quadrado y igual a 0. Né? O que eu fiz? Dividi todo mundo aqui por x ao quadrado, para aqui ficar coeficiente 1 e deixar na forma padrão, né? Quando você dividir 3x por x ao quadrado, vai cancelar um x e vai sobrar um x embaixo, vai ficar o menos 3.
Esse aqui é o nosso P de x e lembre-se de levar em consideração o sinal, né? Esse aqui é o P. E o 4 dividido por x ao quadrado a gente não vai utilizar, né? Então, substituindo aqui na fórmula, a gente tem ó, que quem que vai ser o y1 é a solução que vai ser dada no exercício, x ao quadrado, certo? Vezes a integral elevado a menos p de x. A integral, o menos é da fórmula, né? Então, você tem aqui um e elevado a menos p de x, que é menos 3 sobre x. Eu já vou tirar o 3 para fora e fazer o joguinho de sinal, então vai ficar 3. Né? Vou colocar aqui, ó, 3, integral de 1 sobre x, dx, dividido por y1 ao quadrado, que vai dar, ó, o y1 é x ao quadrado, elevado ao quadrado vai dar x à quarta dx. Aí agora é fazer continha, ó. X ao quadrado vezes integral. Integral de 1 sobre x é ln de x. Vou usar a propriedade do ln e trazer o x para cima, vai ficar então e elevado a ln de x ao cubo, certo? Não precisa somar a constante de integração aqui, que a gente deixa para somar lá no final, né? Quando for construir a solução geral dividido por x à quarta dx. Aí isso daqui vai ficar o quê? Ó, x ao quadrado, certo? O que eu fiz aqui? Algum absurdo? Ó? Integral de 1 sobre x é ln de x. Então aqui dá 3 ln de x. Puxei o 3 para cima usando a propriedade de log, né? E a gente tem outra propriedade de log que o e, quando a base aqui, né, o ln é o log na base e, ln, lembre-se que é o log na base e. Então, como a base aqui do log é o mesmo que está elevado, a gente pode, como se fosse cancelar aqui, fica só x ao cubo. Vai ficar x ao cubo dividido por x à quarta, vai dar integral, então, de 1 sobre x, perfeito? E aí, novamente, a gente integra, né? Qual que é a primitiva de 1 sobre x? Então, vai ficar x ao quadrado, ln de x. Olha que tranquilo, né? Depois de deduzir a fórmula. Ó. Então, a gente tem duas soluções. A gente tem a garantia, pela dedução que a gente fez, que x ao quadrado e x ao quadrado ln de x, isso aqui formam um conjunto fundamental de solução. E se isso aqui forma um conjunto fundamental de solução, porque as duas são LIs, né? Então, se você está com dúvida, calcula o Wronskiano aqui e veja que vai ser diferente de zero para todo x nesse intervalo aqui de zero a mais infinito, né? Tem a ver com ln, né? Perceba que aqui é do zero aberto, né? Não pode ser zero porque o ln não está definido no zero. Tranquilo? Então, esse aqui é um conjunto fundamental. Então, como que fica a solução geral do nosso problema? Já que pela dedução não precisa verificar que as duas são LI, porque a dedução do método já garante isso se você fizer as continhas certas, certo? Então, a solução geral vai ser o quê? Já que você tem um ideal de segunda ordem e tem duas funções que formam um conjunto fundamental, então a solução geral para o nosso problema vai ser y de x igual a c1 vezes x ao quadrado mais c2 vezes x ao quadrado ln de x. Essa daqui vai ser a solução geral, né? Pelo princípio lá da superposição. Tem duas funções que são LIs, a combinação linear delas aí formam a solução geral para a nossa ideal de segunda ordem, tranquilo? Então, um exemplo aí bem prático, que vocês devem fazer é isso, só usar a fórmula aí sem segredo nenhum, tranquilo? O problema vai ser integração. Um segundo exemplo, só para a gente fechar a aula de hoje. Então, novamente, pode ser verificado que é dada uma função y1, que é a solução para o nosso problema, no intervalo de 0 a π, e encontrar uma segunda solução. Então, novamente, a gente está com uma equação aqui que não está na forma padrão. O primeiro passo é deixar na forma padrão. Vou dividir todo mundo por x ao quadrado. Vai ficar, ó, y, duas linhas, mais 1 sobre... Quando eu dividir aqui por x ao quadrado, vai ficar novamente 1 sobre x, certo? Y'. E aqui eu vou dividir todo mundo por x ao quadrado, vai ficar mais 1, né? Menos 1 sobre 4x quadrado y. E perceba que a gente está com uma equação diferencial, né? Tanto quanto no exemplo passado, linear, de segunda ordem, homogênea, né? Homogênea. Isso aqui só pode ser aplicado nessas condições. Equação linear de segunda ordem homogênea, porque a gente faz a redução para de primeira ordem e resolve usando a fórmula, tranquilo? Não precisa fazer igual no método, eu já deixei a formulazinha pronta para vocês. Agora aqui está na forma padrão, ó. Forma padrão com coeficiente 1 ali.
Agora aplicar a fórmula. Qual que é a fórmula? A segunda solução que vai ser dada vai ser y1. Quem é y1? Seno x. Vou colocar aqui a fórmula porque a gente está fixando o conteúdo, né? Então, a gente tem aqui, ó, vai ser y1 de x, vou omitir, vezes a integral de elevado a integral menos a integral de p de x dx, dividido por y1 ao quadrado dx, certo? Vamos substituir, então, ó, y1 é seno de x, vai ser sempre dado aí nos exercícios, seno de x dividido por raiz de x, vezes a integral de p de x, menos da fórmula integral de p de x, que é 1 sobre x, né? Quem que é o p? É o que acompanha a derivada de primeira ordem, lembrando, levar em conta o sinal. Não se esqueçam disso para não errar aí na hora das continhas. Dividido por y1 ao quadrado. Y ao quadrado, vocês concordam comigo que vai dar seno ao quadrado de x dividido por x. Já elevando ao quadrado, né? E aqui dx. Aí com isso a gente está chegando aqui em seno de x, raiz de x, vezes a integral. Integral de 1 sobre x, ln de x, certo? Aí eu vou trazer esse menos 1 que está aqui. Deixa eu só apagar para não confundir vocês. Aqui não é uma fração, é um menos, tá? Que o menos está aqui. Não tem nada, tem um menos 1. Aqui vai dar ln, vou usar aquela propriedade do ln de trazer para cima, então vai ficar elevado a ln de x elevado a menos 1, usa a propriedade do cancelamento aí do ln com e, vai ficar com x a menos 1. X a menos 1 é a mesma coisa de 1 sobre x, dividido por seno ao quadrado de x, dividido por x dx. Aí você vai ver aqui, ó, divisão de fração, né? Conserva a primeira pela inversa da segunda, vai cancelar o x e você vai ficar com essa continha aqui, ó. y2 de x vai dar integral seno de x, raiz de x, vezes a integral de 1 sobre seno ao quadrado de x, que é a cossecante ao quadrado. Já colocando aqui, usando o que a gente sabe, trigonometria. E a primitiva de cossecante ao quadrado, vocês podem olhar aí nas tabelas, que já deixo, seno de x, é menos a cotangente de x, certo? De cabeça. Não precisa somar as constantes de integração aqui, porque vocês viram que depois a solução geral já fica dependendo dessas constantes pelos teoremas que a gente viu nas aulas passadas, né? Aí outra coisa que a gente sabe que cotangente é o contrário da tangente, né? Tangente é seno sobre cosseno, cotangente é cosseno sobre o seno. Vai cancelar o seno aqui, né? A gente então vai ter seno de x, raiz de x. Eu não quero trazer muito para o cantinho porque a minha imagem fica aqui, né? Mas cotangente é menos cosseno sobre o seno, para não cortar a tela. Aí você cancela o seno aqui. Você vai ter então que a sua y2 agora da forma mais resumida possível vai ficar menos cosseno sobre raiz de x. Então tá aqui, ó. A sua segunda solução linearmente independente com relação à primeira é que vai formar um conjunto fundamental de solução do seu problema, né? Então, aqui ele pede só para encontrar a solução. É essa daqui, menos cosseno sobre raiz de x. Mas perceba então que y1 e y2, elas vão formar um conjunto fundamental de soluções, né, que são linearmente dependentes entre si. E logo, trazendo aqui para a última tela, a gente tem o seguinte, que uma solução geral para esse problema, né, pelo princípio da superposição, ela vai ficar como? Uma solução geral para o nosso problema vai ser C1 vezes a função y1, que é seno de x, raiz de x, menos C2, que ficou cosseno de x dividido por raiz de x. Deixa eu só voltar aqui para ter certeza que a memória não é o forte, né? Isso, menos cosseno de x, raiz de x, e aqui seno de x, raiz de x, certo? Então, isso aqui é a solução geral da nossa EDO de segunda ordem. Ah, professor, e se for de terceira ordem, a gente vai ver no futuro. Por enquanto, a gente só está vendo uma redução de ordem de segunda para primeira, viu como deduzir uma fórmula e como aplicar o método para descobrir uma solução a partir de uma solução conhecida. Tranquilo? É isso que eu tinha para vocês, espero que tenha ficado claro. Um abraço e até a próxima!